seja muito bem-vinda, você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. Hoje eu sei que é assunto de curiosidade de muita gente, mas como saber se eu tô inflamada? Também através de exames. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então fica até o final. Mas antes disso, sabe aquela tradição daqui do canal, dos 4 passos? Malu, quais são os 4 passos, né? Se inscreve aqui no canal, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito. Ativa as notificações aqui em cima nesse sininho. Dê o like, o gostei, o curtir aqui no vídeo. E faça algum comentário ao longo do vídeo aqui que você gostou, pra gente poder conversar. Eu sempre venho respondendo esses comentários por aqui. Por que é importante que você cumpra esses 4 passos? Para que o YouTube priorize você e comece a indicar para você vídeos mais interessantes e também para o meu canal crescer. Então eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai crescendo junto. Vamos lá para o tema do nosso vídeo de hoje. Quando a gente fala de inflamação, é muito importante que a gente entenda o que é uma inflamação. A gente precisa saber que a inflamação ela é um processo de defesa do nosso organismo. Então, a gente só está vivo porque a inflamação existe, senão nós não estaríamos. É um processo onde o nosso próprio corpo produz algumas proteínas. Claro, a gente tem os nossos anticorpos e também produzimos algumas proteínas que a gente chama de citocinas inflamatórias, que fazem a defesa do organismo. Elas atacam qualquer fonte de agressão, então bactérias, vírus, fungos que tentam invadir você. Eles servem também para destruir células doentes. Então, se a gente não tivesse inflamação, a gente não estaria vivo, até porque as nossas próprias células, com os defeitinhos delas, elas iriam se multiplicando cada vez mais, formando tumores, formando cânceres. Então, não ter um processo inflamatório que aconteça naturalmente é ruim para a nossa saúde. Mas ter um processo inflamatório que ele não termina nunca, que ele acontece o tempo todo, também é muito ruim. Porque essas próprias proteínas, esses anticorpos que a gente produz contra um tipo de agressor, quando por muito tempo ali dentro daquele tecido, eles começam a agredir células saudáveis. Então, deteriorando as células do nosso coração, do nosso cérebro, do nosso fígado, dos nossos rins, do nosso intestino e cada célula do nosso organismo. Por isso que uma inflamação aguda ela é tão importante. A inflamação aguda é aquela que te defende de uma agressão. E a inflamação crônica é tão ruim, porque ela fica em período prolongado, destruindo tecidos saudáveis do seu corpo. Você entendeu? Se você quer se aprofundar um pouco mais, entender melhor, né, em um vídeo específico sobre o que é inflamação, já tem alguns vídeos aqui no canal. Tem bastante conteúdo lá no meu Insta também. Então, não vou estender muito esse pedaço, mas é bom que você saiba que inflamação, ela tem uma inflamação aguda que é boa para o nosso organismo manter a gente vivo, defende a gente, e a inflamação crônica que é ruim porque destrói tecido saudável. Outro ponto que é muito importante que você entenda também é que todo processo inflamatório ele gera um estresse oxidativo. Como que é isso, né? Pensa que nós somos como uma fábrica. A gente é uma fábrica. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente é uma fábrica de tinta, né? A gente é uma fábrica de tinta, de produzir tinta para pintar parede. E toda fábrica ela tem uma matriz, né? Então vem lá, sei lá, o colorante, vem a base da tinta. Eu não entendo nada de tinta, gente. Pelo amor de Deus, se tiver alguém que trabalha com tinta, ignora esse pedaço. Mas a gente recebe todas as matrizes na nossa fábrica para produzir a tinta. Então, no caso do nosso corpo, a gente recebe todos os nutrientes para fazer as funções que a gente precisa fazer. E no final, depois que essa fábrica transforma toda essa matriz em tinta, vai sobrar um resíduo, né? Esse resíduo ele precisa ser tratado e depois jogado fora, certo? Quando eu era engenheira ambiental, há muitos anos atrás, uma outra profissão, eu trabalhei em uma empresa que a gente recolhia a tinta e fazia... A gente recolhia o que sobrava do processo da produção das tintas para aviões e fazia o tratamento para depois fazer o descarte no rio ou em algum lugar, mas sem prejudicar o meio ambiente, entendeu? No nosso organismo, a mesma coisa acontece. A gente recebe nutrientes, a gente faz as nossas funções e a gente libera um lixinho todos os dias, certo?
A gente excreta através das fezes, da urina, do suor, da respiração, a gente excreta toxinas. Quando a gente é muito inflamada, esse trabalho dessa empresa aumenta muito, dessa fábrica, né? Ele aumenta muito. Então, naturalmente, a gente já vai produzir mais lixinho. Então, uma pessoa que ela está inflamada, ela está mais oxidada também. A oxidação é o lixinho que sobra do trabalho da célula. É o radical livre. Ele sobra e ele oxida mais rápido outras células. Então, é o lixinho do nosso corpo. O que você precisa gravar desse pedaço é que toda inflamação gera estresse oxidativo. Então, uma inflamação crônica gera uma oxidação crônica, ou seja, uma destruição mais rápida de tecido saudável, ok? Esse processo de inflamar, você precisa de alguns anticorpos e você também vai produzir algumas substâncias decorrentes da inflamação. São esses produtos decorrentes da inflamação que são avaliados através de exame de sangue. Bom, se você começar a escutar muito cachorro latindo, são os cães do meu condomínio, ignora essa parte. A primeira substância que eu vou falar aqui com você, de marcador inflamatório, é o PCR ultrassensível, a proteína C reativa ultrassensível. É uma proteína produzida pelo seu fígado em resposta a uma inflamação ou infecção, tá? Não visível normalmente. Então, digamos que você tem uma doença inflamatória, que você tem uma apendicite acontecendo, né? Uma suspeita. Eles não vão te abrir para ver se você tem uma apendicite, eles vão pedir um PCR e vão ver qual é o grau dessa inflamação. Mas a gente sabe que o PCR ele não é específico, ele não vai falar o lugar onde está aquela inflamação ou infecção, mas vai falar que ela existe. Então, é um exame que pode ser feito quando a gente fala de inflamação crônica subclínica, né? O PCR é importante que ele esteja abaixo de 1 miligrama por litro. É muito importante que você sempre confira a unidade de medida, porque a unidade de medida pode variar entre os laboratórios. Pode variar entre decilitro, mililitro, litro, pode variar entre miligrama, picograma. Então, o que eu tô falando aqui é menor que 1 miligrama por litro, o PCR. Aí a gente sabe que tá numa produção ok, acima de 1 miligrama por litro, é uma pessoa que já está demonstrando inflamação. Número 2 de marcador inflamatório é a ferritina. Mas Malu, ferritina não é marcador de ferro? Ferritina é marcador de ferro, mas olha como é importante a gente saber avaliar alguns exames, né? A ferritina, ela é uma proteína. E para essa proteína liberar o ferro de dentro dela para sua hemoglobina, ela precisa da ferroportina. E eu gosto do nome ferroportina porque eu penso em ferro portinha, sabe? Então, para a ferritina poder fornecer o ferro para o seu sistema, ele precisa da ferroportina. Essa ferroportina ela fica inibida quando você está cronicamente inflamado. Então, o ferro não sai de dentro da ferritina. Com isso, a ferritina sobe muito. Quais são os valores ideais de ferritina? Deixa eu só confirmar a unidade de medida. Nanograma por ml. Então, estou falando de nanograma por ml. Entre 70 e 150 nanogramas por ml. 70 a 150 é uma boa ferritina. Abaixo de 70, você pode estar com uma deficiência de ferro. Acima de 150, denota algum tipo de inflamação crônica. Beleza? O terceiro marcador aqui é o TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa. Malu, o fator de necrose tumoral alfa é um negócio muito ruim? Não é um negócio muito ruim, ele é um fator de necrose tumoral, ou seja, quando alguma célula começa a virar um tumor, ela tem algum defeitinho e ela começa a se multiplicar demais, o fator de necrose tumoral alfa, ele é o responsável por produzir outras citocinas inflamatórias, como interleucina 6, interleucina beta, interleucina 8, para destruir aquela célula doente, né? Acabar com aquele processo. O problema é que quando a gente está cronicamente inflamado, a gente fica produzindo muito TNF-alfa e outras citocinas inflamatórias, como a beta, a 8 e a 6 que eu falei aqui. E com isso, a gente começa a ter mais estresse oxidativo e destruir tecidos saudáveis, como eu falei agora no comecinho do vídeo.
Então, o que é importante nessas horas avaliar? Os valores de TNF-alfa, de interleucina 6, de interleucina beta e de interleucina 8, para que a gente saiba qual é o grau de inflamação que está acontecendo e se a gente está produzindo mais estresse oxidativo, se a gente está destruindo muitas células saudáveis. Então, você pode anotar aí os valores. TNF-alfa tem que estar sempre menor que 1 picograma por ml, tá? A função desse TNF-alfa vai ser inflamar e destruir tecidos não saudáveis, só que em excesso ele vai destruir tecidos saudáveis. Interleucina beta, sempre menor do que 15 picogramas por ml. Interleucina 6 pode estar entre 2 e 30 picogramas por ml, é uma faixa até bem grande. Interleucina 8, 32 picogramas por ml no máximo, tá? O que é importante eu citar aqui para você? O PCR, o fibrinogênio, aliás, fibrinogênio eu não falei, vou falar agora, tem que estar abaixo de 300, tá? O fibrinogênio também é um marcador que vem lá do seu fígado, mas que precisa estar abaixo de 300, se eu não me engano, nanogramas por ml. Quando eu falo de PCR, fibrinogênio e ferritina, são mais fáceis de achar em laboratório. TNF-alfa e interleucinas são mais difíceis de achar em laboratório. Malu, mas então o que eu faço? Na maioria das vezes você nem vai precisar de exame. Uma pessoa que está com sintomas de dor de cabeça, que ela tem muitas alergias, muitas intolerâncias alimentares, muita sensibilidade alimentar, uma pessoa que tem constipação ou diarreia, que sente dores pelo corpo, que tá ali com o cabelo caindo, com acne na pele, com pele oleosa, com dificuldade de emagrecimento, mulheres que estão com ansiedade, depressão, deixa eu ver o que mais que dá para eu falar aqui, que é sintoma de inflamação, cansaço excessivo, fadiga, falta de libido, um monte de sintoma, inchaço, um monte de sintoma que as mulheres acham que é normal, que acontece com todo mundo, são sintomas de inflamação crônica, que muitas vezes não vão aparecer em exames comuns e que talvez até não apareçam em exames porque estão só começando. Só que o problema é que isso, de forma crônica ao longo do tempo, gera doenças crônicas sérias, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas. Então, pressão alta, aterosclerose, Alzheimer, Parkinson, diabetes, todas essas doenças crônicas, câncer, obesidade, são doenças causadas por uma inflamação. As doenças autoimunes em geral, como Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, doença de Crohn, doença celíaca, são doenças inflamatórias também, né? De característica muito inflamatória e de gatilhos inflamatórios. Então é muito importante que você entenda todo esse contexto e eu vou te ajudar a entender isso melhor durante a semana da dieta anti-inflamatória. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo para você se inscrever. Vai acontecer dos dias 5 a 9 de maio de 2022. Eu não sei a data que você está vendo esse vídeo. Mas é importante que você participe, porque durante a semana da dieta anti-inflamatória, eu vou dar aulas, eu vou construir um raciocínio, então é importante que você participe desde a primeira aula até a última, todos os dias, porque eu vou construir um raciocínio com você do que é a inflamação, como que ela acontece, por que ela acontece e como que você se livra dela, que é a parte mais importante. Dentro dessas aulas, eu também vou falar muito sobre endometriose, síndrome de ovário policístico, síndrome do intestino irritável, doenças autoimunes em geral. A gente vai destrinchando ansiedade, depressão. Eu vou falando, destrinchando ao longo das lives com você. E como as lives vão acontecer ao vivo, você pode tirar suas dúvidas ali durante a live. Então vai ser uma troca de ideias bem legal e isso também vai te ajudar no seu processo de desinflamação. Então participe tocando aqui no link aqui embaixo para fazer a sua inscrição e eu te espero lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!